Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista deles e a partir de agora eu vou estar ministrando a vocês a nossa terceira lição da nossa escola bíblica dominical, que é uma bênção em nossas vidas. Eu convido a você agora a pegar uma caneta, a pegar a sua revista e anotar tudo aquilo que nós vamos transmitir, tudo aquilo que nós vamos falar para você a partir de agora. Nós vamos, neste momento, estudar a nossa lição de número 3, que tem pelo título Eleição e Predestinação. Semana passada nós vimos sobre as sublimes bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, e uma dessas bênçãos que nós citamos na semana passada foi justamente a lição de hoje, Eleição e Predestinação. Portanto, o nosso tema está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 a 5, que diz assim, também é o nosso texto áureo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5. A nossa verdade prática, ela está registrada da seguinte forma: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, a partir de agora, eu convido a você a me acompanhar para nós falarmos da eleição e da predestinação. O que é isso? O que é eleição? O que é predestinação? São iguais? São diferentes? Posso usar esse termo? Então vamos descobrir a partir de agora. Eu convido a você a pegar a sua revista. Você que não tem a revista, mas está nos acompanhando neste vídeo, eu convido a você a pegar a sua Bíblia, abrir em Efésios capítulo de número 1, versículo 4 a 12, que diz assim o texto: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto a questão nos céus quanto as que estão na terra. Nele digo em que também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Você pode acompanhá-la através da revista, ou você pode acompanhá-la na Bíblia, baseada em Efésios capítulo 1, verso 4 a 12, repito novamente. Bom, amados, nós vamos ver agora o que é eleição, o que é predestinação. Isso faz parte de um projeto de Deus chamado salvação. Tá? Alguns teólogos, cito aqui Silas Daniel, pastor Silas Daniel, teólogo da CPAD, ele cita dizendo que isso faz parte da mecânica da salvação. Tá? Isso faz parte da mecânica da salvação. Então, irmãos, nós vamos aprender hoje a diferença de eleição e predestinação, para que a gente não possa confundir. A eleição e predestinação são termos importantes do estudo sobre a doutrina da salvação. É impossível falar de salvação sem estudar a doutrina da eleição e predestinação. A doutrina da salvação, elas estão dentro da doutrina da salvação. Falar de salvação e não falar de eleição e predestinação é impossível. Então, a partir de agora, eu convido a você a me acompanhar. Você que está com a sua revista, me acompanhe. Você que talvez não conseguiu a revista, anote num caderno para você colocar na sua Bíblia, para você meditar durante a semana e assim Deus te abençoar. Eu convido a você, amado, a assistir este vídeo até o final, porque nós temos aqui uma grande mensagem para você. Talvez você comece a assistir e de repente
né, um cansaço, quer parar, eu convido a você a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra muito importante, e Deus tem algo especial para falar com você nesses dias que nós estamos em casa, mas nós não perdemos a essência da palavra, estamos estudando o Evangelho em nome de Jesus. Então vamos lá. A eleição e predestinação, como eu disse, são termos importantes para a compreensão da doutrina da salvação. Então eu preciso, para compreender a doutrina da salvação, eu preciso entender o que é eleição e predestinação. Então nós vamos separar, nós vamos falar agora, primeiro, da eleição divina. Tá? O tópico 1 diz assim: efeitos para uma vida santa e irrepreensível. Então o que é eleição? É uma dádiva que precede a nossa existência. Então o que é eleição? Deus, antes de construir, Deus antes de fazer todas as coisas, Deus antes de fazer, dar prosseguimento à criação, à construção do universo, Deus já havia eleito a igreja, Deus já havia escolhido a igreja, Deus já havia colocado isso no plano, tá, irmãos? Então a eleição é um presente de Deus que nos foi dado antes mesmo da nossa existência. Ou seja, antes que eu e você nascêssemos, Deus já tinha predestinado, Deus já tinha colocado isso no plano da salvação. Deus já tinha projetado um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Então nós vamos, a partir de agora, ver sobre a eleição divina. O que significa isso? O que é isso? Essa eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Eleição traz a ideia de escolha. Tá? Aos Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina é o aspecto dessa escolha, né? Da intenção. Quando nós falamos da eleição, traz a ideia de escolha. Tá? Deus escolheu, eleição. Nós participamos, nós fazemos eleições aqui de 4 em 4 anos, temos eleições no Brasil, nós escolhemos um candidato, nós escolhemos um presidente, nós o colocamos lá através do voto que é livre. Então agora nós vamos entender isso, como é que funciona essa eleição também no projeto divino. Tá? Ela vem acompanhada de 3 aspectos. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Então, irmãos, para que você possa entender, a eleição divina, ela vem baseada na escolha de Deus através de Jesus. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, a eleição ela é cristocêntrica. Eu só posso dizer que sou eleito por Deus para fazer parte do projeto da salvação se eu estiver em Cristo Jesus, como nós aprendemos na lição passada. Eu só posso dizer que sou eleito, que sou uma nova criatura, se eu estiver em Jesus Cristo. Lembra da lição passada que eu falei da fonte inacessível, da única fonte chamada Deus, e que o caminho, João 14,6, é Jesus Cristo? O único caminho é Jesus? Então, para que você possa entender a eleição, é isso. Eu só posso dizer que sou eleito, eu só posso dizer que faço parte da igreja se eu estiver em Cristo Jesus, se eu acreditar, se eu confessar, se eu crer o nome de Jesus. O segundo aspecto é que o segundo aspecto dessa eleição é em que tempo se deu essa escolha. Quando é que Deus fez essa escolha? Será que Deus nos escolheu pós-Calvário? Será que Deus nos escolheu ontem, hoje? Não? Enfim, em que tempo se deu? A eleição de Deus, a escolha de Deus, o ato de Deus escolher a igreja para ser o seu povo, para ser representante dele, para receber as bênçãos divinas, isso se deu antes da fundação do mundo. Olha que maravilha! Antes de você ser criado, antes de Deus criar o universo, Deus já havia escolhido um povo chamado igreja, que seria o povo dele e que receberia essas bênçãos e que desfrutaria da salvação. Então olha para você ver, a eleição se dá em quem? Em Jesus. A escolha se dá através de Jesus. E também em que tempo? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade da eleição, amados? Qual é a finalidade da eleição? Bom, a finalidade da eleição é a seguinte, tá? É para sermos santos e irrepreensíveis. Então, para que Deus me escolheu? Para que Deus chamou a igreja? Para que Deus me chamou, me colocou na condição de igreja, na condição de filho,
Para quê? Para ser santo e irrepreensível. Volto a lembrar da nossa aula da semana passada, quando eu falei sobre a santidade, que é ser recolocado dentro da esfera espiritual de Deus. Então Deus nos chamou para sermos filhos, Deus nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, que é um dos comentaristas, um dos editores da Bíblia Pentecostal, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então a nossa eleição só acontece quando nós estamos unidos em Jesus Cristo. A nossa eleição, ela só vai acontecer se a nossa fé estiver unida em Cristo. Então, irmãos, sem Jesus, sem Cristo, sem Jesus, não dá para dizer que somos filhos de Deus. É impossível o homem dizer que vai ao céu sem Jesus, porque só vai ao céu os eleitos, só vai ao céu aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que Deus chamou, tá? Aqueles que Deus escolheu e aqueles que aceitou o evangelho da salvação. Então não basta eu dizer que sou eleito, Deus me elegeu e agora está tudo bem, eu estou com minha salvação garantida, como diz um certo grupo por aí, né? Os calvinistas que dizem assim, que uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso que Deus escreveu, não é dessa forma que Deus tratou. Deus nos elegeu e disse, Deus nos elegeu e colocou Cristo como o centro disso. Ou seja, para que eu possa dizer que eu sou eleito por Deus, que eu sou escolhido por Deus, eu preciso estar atrás da figura de Cristo, eu preciso estar atrás da sombra do Calvário, tá? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em 1 de Pedro, no capítulo 1 e 2, Pedro ressalta isso, dizendo que Deus nos elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, Pedro diz que Deus nos elegeu através da sua presciência. O que é isso, presciência? É o ato de Deus prevenir, é o ato de Deus prever, é o ato de Deus saber todas as coisas de antemão. Ou seja, Deus sabe tudo o que vai acontecer antes de que aconteça, antes mesmo da existência. Quando Adão e Eva pecou, eles não pegaram Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido e montou um plano emergencial para salvar o homem agora. Não. Deus, na sua presciência, já sabia que aquilo ia acontecer, permitiu que acontecesse por causa do livre-arbítrio. Deus permitiu, ele sabia que ia acontecer, e antes de tudo acontecer, ele já tinha planejado um projeto chamado salvação, e dentro desse projeto ele elegeu a igreja, escolheu um povo e colocou dentro desse projeto, e eu e você fazemos parte desse povo através do sacrifício de Jesus no Calvário, tá? Então isso é eleição. Tá bom, meus irmãos? Isso é eleição, é estar na pessoa, é ser eleito, é Deus olhar para nós e ver o sangue do Cordeiro e ver o sacrifício de Jesus. Agora vamos aprender as condições da eleição. Quais são as condições? Existe uma condição para ser eleito? Vamos ver agora. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela afirma e ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Isso baseado em João capítulo 3, verso 16 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 a 6, quando o apóstolo Paulo ratifica isso ao seu amigo Timóteo. Irmãos, Deus escolheu, a salvação através de Jesus, o sacrifício de Jesus é ilimitado, a eleição ela é ilimitada, Deus ofereceu isso para todos. Se não fosse assim, Jesus não teria dito aquilo que ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus te teria dito assim, olha, lá só tem 12 casas, só cabe os 12 apóstolos. Não foi isso que ele disse. Ele disse há muitas moradas, tá? E ele disse que iria para preparar o lugar, e quando ele preparasse o lugar, ele voltaria para que a gente pudesse estar no mesmo lugar que ele também, tá? Então, amados, a condição para a eleição, a primeira coisa que eu preciso saber é que ela abrange a todos, tá? E entretanto, esse meio não é mérito de ninguém, tá? Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Então, irmãos, a salvação ela é para todos. Mas também não é mérito nosso, tá? Nós não fizemos nada para alcançar isso. É pela misericórdia de Deus que nós alcançamos a salvação, tá? É pela graça de Deus. Desse modo fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Deus, né? Através de Cristo, e não pelas nossas
obras, segundo conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, amados, o que Paulo diz ali, né? Vós sois salvos mediante a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, nós não teríamos condições, tá? Lembra que eu falei na aula passada do véu que rasgava de cima a baixo, não de baixo para cima? Não foi o sacerdote que chegou e rasgou aqui para cima, foi de cima para baixo, ou seja, o homem não tem condição de ir até Deus, mas Deus veio até nós. Louvado seja o nome de Jesus. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 a 14. Ele veio a nós, Ele deu essa condição a nós. Você é eleito porque Jesus veio até você e Ele te escolheu, e você em Cristo Jesus faz parte desse projeto chamado salvação. Qual é o objetivo da salvação? Qual que é a condição? A salvação é para todos, é em Cristo Jesus. A condição é essa, estar em Cristo Jesus. E agora, eu estou em Cristo Jesus, sinto-me eleito, sei que sou eleito, então para que serve isso? Para que eu e você possamos viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Eu falei aqui da santidade na semana passada, mas quero frisar mais um pouquinho. A palavra santo vem do grego ágios, que significa separado do pecado, tá? E a palavra irrepreensível vem do grego amonos, que significa sem defeito, ou sem culpa, ou até mesmo imaculado. Então Deus, o que esses dois termos significam? Eles apontam a santificação, ou isto é, o mais alto padrão ético. Então para que Deus nos chamou? Para que Deus nos elegeu em Cristo? Para que eu e você possamos viver o mais alto padrão ético moral, tá? De uma vida que agrada a Deus. Paulo cansou de escrever isso aos Romanos, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 12, principalmente no capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Paulo nos chama isso. Pedro escreveu isso na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele escreveu sobre isso, para nós termos um alto padrão, tá? Santidade e irrepreensível, dá conotação, esses dois sentidos, tá? Sem defeito, separado do pecado, sem defeito, inculpável, dá a conotação de que Deus nos chamou para nós vivermos um alto padrão, tá, irmãos? Então, irmãos, nós não devemos ficar por aí pecando. Não é nosso dever ficar por aí pecando, não é nosso dever ficar por aí falando palavrão, fazendo coisas erradas, assistindo coisas que não deve. Não é o nosso dever. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para ficar brigando com o vizinho, para ficar criticando o governo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver um alto padrão, tá? Um padrão que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? A santidade, ser irrepreensível, não dar motivo, tá? De alguém apontar para nós e acharmos falha em nós. Claro que nós somos pecadores, somos falhos, sim. Essa culpa não estou nos tirando, mas nós precisamos crescer espiritualmente e vivermos um alto padrão. Não dá para ser crente meia boca, não dá para ser crente querendo dividir isso com o mundo. Deus não abre mão disso, tá? A glória dele Ele não divide com ninguém. Ou a gente é, ou a gente não é. Por isso, irmão, eu te convido ao arrependimento nesse domingo pela manhã. Essa lição está nos trazendo um termo de arrependimento. Vamos nos arrepender e vamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente a esse novo estilo de vida. Eu quero viver então uma vida de alto padrão moral que agrada a Deus. Como eu vou fazer isso? Através do Espírito Santo que nós frisamos na semana passada. Lembra? Ele é promessa, Ele é garantia e Ele é o penhor da nossa salvação. Agora nós vamos aprender através do Espírito Santo como viver essa nova vida, tá? Louvado seja o nome de Jesus. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tá? Paulo apresenta isso, esse alto padrão, nos orientando a abandonar a velha conduta. O que é a velha conduta? Mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, fornicação, impureza, avareza, embriaguez, tá? Tudo isso era uma conduta errada. Tudo isso era uma conduta do ímpio, quando nós éramos ímpios. Mas agora eleitos em Cristo, vivendo um novo padrão de vida espiritual, um alto nível, tá? Não é viver um padrãozinho, vamos viver um padrãozinho meia média aqui, não. É um alto padrão de vida espiritual. Agora eu abandono tudo isso. Lá em Provérbios,
se não me falha a memória, capítulo 5, capítulo 6, o autor até descreve ali coisas que Deus abomina, 6 coisas que Deus que aborrece a Deus, e a 7ª ele abomina, a sua alma abomina. E ele chega dizendo no texto, falando que Deus abomina todos esses pecados aqui, todas essas falhas aqui, tá? Inclusive, uma delas ele chega até a dizer que mãos que apontam o dedo, palavras que falam, bocas que falam palavrões e mãos que acenam com o dedo. Irmãos, cuidado com essas coisas. Nós não somos chamados para viver essa vida, nós não somos chamados para viver meio mundo, meio crente. Hoje eu pego, hoje eu faço encenações com a mão, hoje eu falo palavrões. Não faz parte do padrão moral de Deus. O padrão moral de Deus é santidade e sermos irrepreensíveis. É assim que nós devemos ser achados. A Bíblia diz que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós deveremos ser achados desta forma, desta maneira. Se nós não formos achados santos e irrepreensíveis, nós não iremos ao céu. É esse o padrão que Deus exige, é esse padrão estabelecido por Deus através da salvação em Cristo para se alcançar as bênçãos espirituais. Tá bom, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Bom, aprendemos aí o que é eleição, agora nós vamos entender agora o que é predestinação, tá? Então, para que você não se esqueça, a eleição é o ato que Deus teve com a sua presciência antes da fundação do mundo. Ele já previa tudo o que ia acontecer, então ele elegeu o povo com a finalidade de ser santo e irrepreensível e em Cristo Jesus, tá bom? Isso é a eleição. Mas dentro da salvação também tem a palavra chamada predestinação. E o que é isso? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Bom, irmãos, nós somos eleitos, nós somos chamados. Agora, o que é predestinado? Predestinado é a consequência, vamos tratar assim para que você possa entender, é a consequência da nossa eleição. Então Deus nos elegeu, Deus nos chamou para viver uma vida santa e irrepreensível. Beleza, ok, então vamos procurar esse padrão, vamos viver isso agora. E depois, o que vem? O que vem é uma série de coisas, é uma série de bênçãos, tá? Que nós chamamos de predestinação. E a palavra, nós vamos estudar esse termo agora, dessa palavra predestinação, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que Deus nos elegeu em Cristo para a salvação, bem como para viver uma vida santa e irrepreensível. Agora, Ele vai nos predestinar. Ele nos elegeu e também nos predestinou para viver uma vida de bênção. O que significa isso? Para que você possa entender, nós vamos meditar na palavra predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, Deus determinou antes, tá? Deus determinou antes da fundação do mundo. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai nos lembrar, dizendo da seguinte forma, ela nos esclarece que a predestinação se amplia ao propósito de Deus incluso na eleição, que a eleição é a escolha, preste atenção, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. A eleição é uma escolha de Deus de um povo em Cristo, tá? Para si. Deus escolheu um povo para si em Cristo. E a predestinação abrange o que acontecerá a esse povo escolhido. Então olha que coisa maravilhosa que Deus nos fez. Ele nos elegeu em Cristo e nos deixou, nós já sabemos o que vai nos acontecer. Predestinação é isso, nós já sabemos o que vai nos acontecer, o que está por vir, o que nos espera. É isso que nos traz a esperança, tá? É isso que nos traz por esperança, tá? Por conseguinte, nossa declaração de fé, diz o autor, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo. Você que aceitou Jesus pode ter certeza que tem muita coisa boa te esperando, tá? Ou você que está assistindo esse vídeo que ainda não aceitou Jesus, ou que está fora dos caminhos do Senhor, então Deus te chama ao arrependimento para viver esses dias e essas bênçãos maravilhosas na tua vida, tá bom? Então predestinação é isso, é o ato de determinar antes de todas as coisas. Deus determinou antes, olha, antes de você nascer, Deus já preparou um lugar maravilhoso para você viver. Agora, o que nos chama a atenção é que a predestinação, ela vale para o presente e ela vale para o futuro. Nós vivemos um pouco aqui no presente, desfrutamos de algo do céu aqui no presente, mas a Bíblia diz que no futuro coisas melhores nos esperam. Paulo viu isso
e ele ficou encantado. Ele disse que não daria nem conta de escrever. Ele disse assim: olha, eu conheci um homem que se foi ao céu em espírito, em corpo, em sonho, não sei, mas viu coisas maravilhosas que ao homem terreno não é lícito escrever. Que coisa tremenda, irmão. Coisas futuras nos esperam, coisas maravilhosas. Então a primeira coisa, para que Deus me predestinou? Qual que é a primeira predestinação? Qual que é a primeira coisa que Deus determinou que eu seja quando eu estou em Cristo Jesus? Quando eu aceitei Jesus hoje, aceitei Jesus, agora eu sou eleito, vou viver uma nova vida em Deus. O que vai acontecer comigo? O que Deus me predestinou? A primeira coisa, a ser chamado filho por adoção. Tá? A adoção não era um costume judaico. Os judeus não tinham o costume de adotar ninguém, mas já era um costume romano e um costume dos gregos. Paulo vai usar esse termo e vai trazer e vai colocar na sua doutrina da salvação. E aí ele vai afirmar, que ele vai enfatizar que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Bom, o que é isso? Vou explicar para você. Primeira coisa, Cristo veio encarnado, morreu na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 5, verso 9, diz que ele alcançou a perfeição e se tornou autor da eterna redenção, da eterna salvação. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, pelo fato de Cristo ter obedecido, não somente morrer, mas obedecer é o melhor que sacrificar. O segredo está nisso. Tá? Cristo obedeceu, não é só o ato dele morrer, foi a sua obediência. Deixou o céu, deixou a glória, se despiu, veio à terra, cumpriu o propósito de Deus, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. Deus então derramou muitas bênçãos sobre ele, deu a ele herança, deu a ele promessas. As promessas que Deus fez para Abraão se cumpriu em Jesus. Todas as promessas, todas as profecias se cumpriu nele. Deus deu a ele esse direito. Ele é sublime. Lembra da lição passada, no último tópico, de que nós falamos que Jesus está acima, ele foi colocado, a sublimidade significa um grau elevado, acima de todos, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Lembra disso? Isso foi dado para ele por causa da obediência. Bom, nós somos chamados por filho de adoção. Nós não tínhamos direito a nada, mas porque Jesus agora tem esse direito e nós fomos salvos por ele, nós estamos em Cristo Jesus, então a nós é dado o direito de ser chamado filho. E as bênçãos que Deus reservou para Jesus, as bênçãos celestiais nos lugares celestiais que ele reservou para Jesus, ele nos fez. Jesus é herdeiro e agora nós estamos em Jesus, então nós nos tornamos co-herdeiros, ou seja, participantes das mesmas bênçãos de Jesus. Tudo aquilo que Jesus vai viver no milênio, tudo aquilo que Jesus vai receber no milênio, nós, na condição de igreja, salvos e remidos no sangue de Cristo, nós também iremos receber também no milênio e também no céu. Jesus teve o direito de, como homem, retornar ao céu e assentar à direita do Pai. Nós também, como igreja, retornaremos aos céus e estaremos diante do trono de Deus, louvando e o exaltando para toda a eternidade. Isso é filho por adoção, tá? É receber a mesma herança, receber o mesmo direito, receber o direito até de falar, né? Abba, Pai, de chamar Deus de Pai. Filho adotivo, uma criança que está para adoção, ela não tem pai, ela não tem mãe registrada, então ela não tem uma referência, ela não tem a quem chamar de pai. Mas após ser adotada, agora ela tem um pai, agora ela tem uma mãe, agora ela pode levantar pela manhã e dizer: ô meu pai, bênção, ô minha mãe, bênção. Ela pode sentir dor, ela pode se machucar e chamar o nome da mãe. Olha que coisa maravilhosa. Assim também somos nós. Nós temos o direito de chamar o Pai, aclamar a Ele: ô Senhor, Pai nosso que estás no céu. Essa oração do Pai Nosso de Mateus 6, ela é muito verdadeira. E ela só pode ser feita de fato para quem tem a vida em Cristo Jesus. Pai nosso que estás no céu. Isso é um clamor de filho. Só clama-se quem é filho. E só é filho quem quem está salvo e eleito através de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Eu quero só deixar para a sua meditação Colossenses capítulo 1, o versículo 21, que o apóstolo Paulo diz assim: a vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora todavia Deus vos reconciliou. Éramos pecadores, não tínhamos direito a nada, mas a Bíblia diz que todavia éramos pecadores. Vou lembrar você de novo, vou frisar esse versículo de Colossenses 1, 21. Éramos pecadores, irreconciliáveis, inimigos do entendimento por causa das nossas obras más. Aí o texto termina dizendo assim:
Todavia, Deus nos reconciliou. Deus nos reconciliou. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Não tínhamos direito a nada, mas tínhamos obras más. Mas agora Deus nos reconciliou em Cristo Jesus e nos fez filhos por adoção. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Está entendendo isso aqui? Coisa maravilhosa. Ainda fico aí a referência de Romanos 8:17 para que você possa ler. A partir de agora, eu vou falar dos privilégios da adoção para que você possa entender sobre também os privilégios da adoção, tá bom? Vamos acompanhar a nossa revista aí em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu quero falar com vocês agora do privilégio da adoção. Nós vimos aí a eleição, nós vimos o significado da predestinação, tudo aquilo que Deus nos fez, vimos que nós éramos pecadores, não tínhamos direito a nada, mas agora o Senhor nos amou e nos reconciliou, né? Deus nos amou e nos reconciliou. Então agora nós vamos ver, que nós éramos errados, mas todavia Deus nos reconciliou. Bom, então o primeiro direito que eu tenho é ser chamado filho por adoção, tá? E qual que é o privilégio dessa adoção? O que eu ganho com isso? O que vem com isso? Eu não sou, lembrando que nós não somos merecedores de nada, mas Deus nos amou e nos predestinou a receber essa bênção. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que o privilégio da adoção é que Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Olha aí, já vemos um benefício, a comunhão, tá? Mas o pecado rompeu com essa dádiva, o pecado atrapalhou a comunhão com Deus. Mas agora o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Olha que coisa maravilhosa. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Lembra lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 12, versículo 10, 11 e 12 de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus está falando na igreja de Filadélfia, ele fala para ela que daria a ela o direito, o nome dela estaria escrito, ela teria um novo nome, ele escreveria o nome dela numa coluna, ela teria o nome do seu Deus. Lembra daquele fato ali? Leia aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 10 a 12, você vai ver Jesus prometendo isso para Filadélfia. Irmãos, a Bíblia diz que após o arrebatamento nós receberemos um novo nome. Não sei qual será esse nome, não é dado ao nosso direito agora de saber, tá? Mas nós sabemos que nós vamos receber um novo nome. Mas e aqui na terra? Eu não tenho um novo nome, não? Temos um novo nome baseado na imagem de Cristo. Antes éramos pecadores. Antes tínhamos as obras más. Éramos chamados filhos de Belial, filhos das trevas, filhos de Satanás, pai da mentira, tá? Mas agora, eleitos em Cristo Jesus, salvos por Cristo, é dado a nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. Assim como a herança de Abraão, assim como os descendentes de Abraão receberiam o direito de ser chamados filhos de Deus, nós também somos chamados de filhos de Deus. Que coisa tremenda! Podemos chamar Deus de Pai. Olha que coisa maravilhosa! A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo, tá? Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Engraçado, interessante que Romanos capítulo 8, no versículo 17, Paulo escreve o seguinte, dizendo assim, e nós somos filhos, e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha que coisa tremenda. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Hoje, como igreja militante, nós estamos aqui padecendo com Cristo, sofrendo nesse mundo corrupto, pagando o preço para servir a Deus, para carregar o título de ser cristão. Esse título, ser cristão, tem um preço, irmão, e é pesado carregar esse título, né? Mas também é prazeroso. Para muitos é pesado porque não tem Cristo, mas nós que estamos na igreja, a Bíblia diz que esse fardo se tornou leve e esse jugo se tornou suave para nós. Olha que coisa tremenda, irmão. Então, carregar o título cristão é padecer com Cristo, é sofrer com Cristo, é sofrer as paixões, é sofrer tudo aquilo que Cristo padeceu. Nós também sofremos aqui, claro que em um nível bem menor, mas nós também sofremos, experimentamos isso,
tá, irmãos? Experimentamos isso. Viver uma vida correta diante de Deus tem o seu preço. Temos que abdicar de muitas coisas do mundo, abrir mão de muitas raízes. Tem pessoas que não conseguem fazer e acabam se desviando, se apagando no meio do caminho. Mas aqueles que perseverarão até o fim, esse receberá a glorificação. Tá bom, irmãos? Isso é o que Deus tem reservado para nós. Então nós somos chamados agora de filhos de Deus. Tá bom, irmãos? Bom, entendido que nós somos agora filhos por adoção, nós somos eleitos, eleitos em Cristo, somos a igreja, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E agora Deus nos predestinou a ser chamados filhos dele, filhos de adoção em Cristo Jesus, somos filhos, co-herdeiros de Cristo. Agora sim, vamos entender a sublimidade do propósito divino da predestinação, as bênçãos que Deus nos reservou. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais. Lembrando mais uma vez a lição de semana passada. Se você ainda não leu a lição de número 3, leia a lição de número, ou melhor, leia a lição de número 2 para que você possa entender essa lição aqui, tá bom? Então vamos lá, a excelência da predestinação está na provisão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Irmãos, a sublimidade do propósito divino da predestinação, sabe qual é a sublimidade? É o amor. O que levou Deus a nos eleger, o que levou Deus a nos predestinar a sermos chamados filhos de Deus, podemos clamar Abba Pai, podemos dizer a Ele as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas lutas. O que motivou Deus a fazer isso é as bênçãos, é o amor, tá? É o amor. Eu estou escrevendo um livro e nesse livro eu até escrevi uma frase e eu quero compartilhar com você, tá? Essa frase: o que levou a Jesus a ficar pendurado na cruz não foi os cravos, foi o amor de Deus. O amor do Senhor é que fez isso na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus por isso, tá? Então vamos lá, predestinação e salvação. O soberano Deus não, agora irmãos, vamos entender isso. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Ou seja, eu sou predestinado à salvação, mas não significa que existe dois grupos. Tem pessoas por aí que pregam que existe, que Deus predestinou dois grupos. Um grupo que ele já sabe que vai ser salvo e outro grupo que vai à condenação. Não existe isso, tá? A eleição ela é ilimitada, ela é universal, ela é ilimitada. Qualquer pessoa que quiser vir a Jesus, Jesus o recebe. Qualquer pessoa que quiser vir a Deus, é só vir até Jesus e crer e confessá-lo que Ele é o Senhor, que vai alcançar misericórdia, tá? Então não existe dupla predestinação. Deus, porque alguns versículos dá a entender, e os calvinistas também deram a entender isso, que alguns textos parece que Deus predestinou alguém a ir ao inferno. Nada disso. O inferno foi feito para Satanás. O inferno foi criado para julgar, para a morada eterna de Satanás. Satanás é que vai para o inferno. O inferno é para ele. O problema é que tem pessoas que não seguem a Jesus e aí seguem a Satanás. Aí, como consequência das suas obras más, é que eles vão parar no inferno, é que eles vão para lá. Mas não é o desejo de Deus que ninguém vai para o inferno. Judas, no versículo 24, diz assim: arrebatai os que vai para o fogo. Até mesmo aqueles que estão na porta de ir para o inferno, é para a gente ir lá e resgatar, para tentar resgate até o último momento. Ou seja, a eleição, a salvação, ela é ilimitada. Não existe um grupo, mas Deus sabe. Claro, irmãos, claro que a Bíblia diz, e nós sabemos disso, que Deus sabe aqueles que vão rejeitar Jesus, Ele conhece. Mas a Bíblia diz que a todo instante Deus está tentando atrair essas pessoas. Romanos capítulo de número 8, versículo 17, tá? A Bíblia diz que o Senhor atrai, tá? Jesus falou isso, tá? Ele falou sobre isso, que Ele nos atrairia até Ele. Aliás, eu estou falando Romanos 8,17 aqui, mas não é Evangelho de João, tá, irmãos? É no Evangelho de João que ele fala que Ele atrairia todos à sua presença, tá? Evangelho de João, capítulo de número 12, 32. Eu falei Romanos, mas não é Romanos 8,17 não. É João capítulo 12, verso 32, que Jesus diz que vai atrair todos a Ele. Não é de forma agressiva, não é de forma coagidos, que Jesus, Deus sabe que tem um grupo que vai ao inferno, então Ele vai coagi-los. Não.
Deus vai atraí-los, Deus quer atrair, Deus vai atrair o homem através de quem? Do sacrifício de Jesus. Então, irmãos, para que você entenda, teologicamente, a Bíblia mostra 6 vezes, tá? A palavra predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Está lá na carta de Paulo, ou melhor, em Atos capítulo 4, verso 38, Romanos 8, 29 e versículo 30, 1 de Coríntios capítulo de número 2, verso 7 e Efésios capítulo 1, verso 5 e verso 11, que nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Só para você ter ideia, o que eu estou dizendo, existe 80 textos, tá, irmãos? Na Bíblia existe 80 textos que nos dão base bíblicas, que nos dão base para mostrar para nós que a eleição ela é ilimitada. Viu, irmão? Você aí que duvida disso aí, existe 80 textos na Bíblia que fala sobre a eleição ilimitada, ou seja, que a salvação é para todos. E aqui ele destaca pelo menos 6 que faz referência à condenação dos pecadores, tá? Ou melhor, que nenhuma dessas 6 referências faz referência, nenhum desses 6 textos faz referência à condenação dos pecadores. Então, irmãos, o homem pecador, o ímpio, só vai ao inferno porque ele rejeita a Deus, tá? Ele rejeita a Jesus. Romanos 11, 32 diz que Deus cerrou todos debaixo da incredulidade para demonstrar o tamanho da sua misericórdia. Ou seja, todo ímpio que não vem a Jesus, ele está dizendo assim: eu não quero a Deus, eu rejeito a misericórdia de Deus. Ele não gosta de misericórdia, então ele está rejeitando, tá? Ele tem um livre-arbítrio de escolher a Deus, escolher a misericórdia ou não escolher, tá? Mas não significa que Deus já determinou que ele não ia escolher, que ele ia ao inferno, nada disso. Mesmo que ele não escolha, Deus ainda o ama e ainda vai fazer de tudo para atraí-lo. Para você ter ideia do que eu estou falando, na teologia nós aprendemos sobre Judas, que Judas foi traidor, que pecou, que depois acabou se suicidando, se matando, né? Aquela coisa toda. Mas durante o ministério de Jesus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrarmos 7 referências onde Jesus tentou persuadir, tentou convencer, tentou atrair Judas a não fazer aquilo. Até no último momento, na hora da ceia, quando ele colocou a mão lá naquela erva amarga, e que Jesus diz assim: aquele que vai me trair mete a mão comigo, ou come a mesma comida que eu. Aí todos ficaram enlouquecidos, perguntando: sou eu. Quando chegou na vez de Judas, ele disse: Senhor, sou eu. Aí Jesus não o condenou, dizendo assim: é você está predestinado ao inferno. Jesus não falou isso. Jesus falou assim: você está dizendo, vai e faz aquilo que te apraz. Aí a Bíblia diz que ele levanta, imediatamente o diabo entra nele e ele vai a pecar contra Jesus. Então, irmãos, é escolha, é um direito de escolha. Quem vai ao inferno é porque está escolhendo isso, tá? Mesmo sabendo o Evangelho. Lembrando a você que Jesus não quer que ninguém seja condenado, porque a salvação é ilimitada, a eleição é ilimitada, todos podem alcançar a salvação. Bom, entendido isso, nós vamos entender também que a predestinação e o amor, irmãos, o que motivou, volto a lembrar você, a Deus a nos eleger e a nos predestinar e a preparar essas bênçãos celestiais a nós, foi o seu grande amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus fazer qualquer coisa, já estava predestinado, já estava definido, tá? Definido onde os crentes, onde os salvos vão morar, quais são as bênçãos que eles iriam receber. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, tá? Que muitas das vezes a medida de emergência não funciona para nada, muitas das vezes não funciona, não resolve nada. Então a Bíblia diz que a redenção não foi um plano de emergência de Deus, ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. 2 de Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 13, e 2 de Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, vai nos mostrar essa grande bênção, tá? Deus nos amou antes, Deus preparou tudo para nós. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8 e 29, Efésios 1, 4 e 5, tá bom? Isso implica dizer que a salvação, como favor merecido, provém do amor de Deus, tá? Não obstante, os que se achegam a Cristo, não coagidos, mas atraídos a Ele. João 12 e 33. Irmãos, Deus não nos forçou a nada. Ele simplesmente envia o seu Filho,
esse Filho dele chamado Jesus nos ensina o Evangelho, nos ensina o alto nível de padrão que Deus quer que a gente viva. Ele explica isso, ensina os discípulos, manda os discípulos ensinar os demais, e cabe a nós agora aceitarmos esse sacrifício. Cabe a mim e a você aceitar, reconhecer, acreditar ou não. O fato de eu acreditar vai me levar a receber a condição de igreja, de filho por adoção. Vai me levar à condição de ter a liberdade de fazer oração do Pai Nosso. Vai me levar à condição de ter bênçãos espirituais nos lugares celestiais, vindas de Deus, predestinação, justificação, regeneração, eleição, misericórdia. Tudo isso vai vir até mim. Agora, caso eu decida não escolher isso, aí sim, eu teria um destino terrível, porque não me resta mais nada. Se eu rejeito a misericórdia de Deus, o que me restará? Se eu não tenho a misericórdia de Deus na minha vida, então o que eu vou ter, irmão? Sendo corrupto, sendo um pecador? Então, irmão, eu te aconselho a você aceitar a misericórdia de Deus, tá? Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em promover a salvação, o amor de Deus. O amor de Deus, João 3,16. O amor de Deus é incalculável, imensurável, não dá para medir. É isso que nos motiva, é isso que nos faz estar aqui para glorificar o nome de Jesus, tá bom, irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha entendido que a eleição é um ato que Deus preveu, é um ato da pré-existência de Deus, que Deus nos elegeu através de Cristo, que quando eu estou em Cristo, quando eu aceito a Jesus, eu sou eleito, tenho o direito de ser chamado filho de Deus, tenho o direito de chamar Deus de Pai, e que por isso agora eu sou predestinado a receber as bênçãos celestiais, a salvação, a regeneração, justificação, e tantas outras que a gente pode falar aqui, santificação, céu, arrebatamento, louvor eterno, tudo isso, milênio, tudo isso está reservado para nós, tá, irmãos? Isso é a nossa predestinação, nós estamos preparados para isso. Agora eu te convido a você se arrepender, em nome de Jesus, e reconciliar com Jesus. Ou quem sabe aí na sua casa tem alguém que ainda não reconciliou a Jesus. Chama ele para assistir esse vídeo com você, chama ele para participar de um culto com você, e aí ele vai entender a mensagem de Jesus. Não é coagindo, obrigando, espremendo, brigando, nada disso. Para com isso, pelo amor de Deus. Nós fomos atraídos. Deus também vai atraí-los à presença de Jesus através do meu e do seu testemunho. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico agora pela vida desse irmão, dessa irmã que acabou de assistir esse vídeo comigo. Ó Pai, essa é a nossa lição de número 3, onde o Senhor nos abençoe, entendendo o que é eleição e o que é predestinação. Continua abençoando a cada um de nós, ó Pai, que possamos continuar sendo vistos pelo Senhor como alguém de um alto padrão moral e ético espiritualmente, ó Pai. Que o Senhor ache graça em nós, que a Tua misericórdia continue valendo sobre a nossa vida, ó Pai, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas. Pai, esse irmão, essa irmã que está assistindo esse vídeo agora, que sentiu o desejo de arrependimento, perdoa-lhes o pecado. Pai, também abençoa ele na sua família, se tiver alguém que ainda não, que está afastado do Teu caminho, para que ele possa retornar à Tua casa. Enfim, Senhor, continue abençoando cada irmão, cada aluno da escola dominical, para continuarmos na batalha, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão, e até uma próxima aula, em nome de Jesus. Fique com Deus e fique na paz do Senhor.